Antes do Brasil ser Brasil, povos já caminhavam por essa terra, com seu modo de viver simples e suas tradições. Antes do primeiro português avistar o litoral por volta de 1500, já havia cultura, língua, identidade e território. E com a tentativa de imputar o termo descobrimento na chegada dos portugueses a essas terras, foi desvalorizada ainda mais a riqueza desses povos que tanto merecem respeito como reconhecimento. Porém, mesmo após séculos de sofrimento e tentativas de apagamento, a resistência se tornou raiz, e nesse vídeo iremos abordar esse tema tão importante na história da nossa nação: os indígenas e quilombolas no Brasil e no Mato Grosso do Sul. O termo povos indígenas se refere àqueles que descendem dos primeiros habitantes das terras que hoje formam nosso país. Mas quando se fala nesses habitantes, é difícil ter a compreensão aproximada de quantos desses povos existiam nessas terras antes da chegada dos portugueses. Mas vamos tentar entender. Antes dessa descoberta, estima-se que houvesse entre 2 e 5 milhões de indígenas no território, uma quantidade muito maior do que normalmente se imagina. Para efeito de comparação, o Uruguai, nosso vizinho, possui uma população aproximada de 3,3 milhões de habitantes. Com isso em mente, fica mais fácil compreender o quão diversificada era a nossa população, com mais de 300 etnias, entre elas Guarani, Ticuná e Terena, com mais de 270 línguas faladas. A cultura e a espiritualidade são a base da identidade indígena, contando com deuses próprios como Tupã, deus do trovão, e criador do mundo na mitologia tupi-guarani, e uma grande diversidade de rituais. Enquanto os indígenas são os povos originários do Brasil, os quilombolas são os descendentes de africanos escravizados que resistiram ao sistema colonial. É importante deixar clara essa diferença, pois os dois termos são frequentemente confundidos, muitas vezes por nem saberem dessas diferenças. O termo quilombo refere-se a um local escondido onde se abrigavam escravos fugidos, e daí o termo quilombola, o escravo fugido para o quilombo. A origem desse povo aqui no Brasil é cercada de dor, resistência e muita crueldade. Mas para entender isso é necessário voltar ao ano de 1540. Com uma sede de mais riqueza, os portugueses perceberam que a mão de obra indígena não era mais tão eficaz, pois enfrentaram resistência, fuga e alta mortalidade devido a doenças e condições adversas. Logo, seria necessário mudar o alvo caso quisessem continuar com o ritmo de exploração. Os portugueses, que já haviam utilizado o trabalho escravo africano nas plantações de açúcar nas ilhas atlânticas, como Madeira e Açores, perceberam a oportunidade de transposição desse modelo para o Brasil. Nesse cenário, surgem as primeiras expedições para trazer escravos africanos, culminando posteriormente no Brasil, tornando-se o maior receptor de escravizados nas Américas, estimando-se que, entre os séculos 16 e 19, cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o país. Com isso, obviamente, surgiram diversas formas de resistência, como fugas, revoltas, assassinatos de senhores e sabotagem do trabalho. Mas sem dúvidas a principal foi a formação de quilombos, comunidades livres que tinham como propósito fugir da exploração exercida pelos portugueses. A comunidade mais importante foi o Quilombo dos Palmares, liderada por Zumbi, de 1655 até 1695. Hoje, representam a continuidade de uma luta por liberdade, dignidade e pertencimento. Desde a colonização, indígenas e quilombolas enfrentam a mesma batalha, manter os seus direitos. Como resultado de anos de escravidão e desrespeito a esses povos, o que deveria ser uma garantia se tornou uma pauta frequentemente debatida no cenário político: a preservação de terras e culturas desses povos. Embora a Constituição de 1988 reconheça os direitos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas por esses povos e estabeleça que a União deve proteger e fazer respeitar esses direitos, na prática, as lutas indígenas por terras no Brasil continuaram, com destaque para o acampamento Terra Livre, ATL,
que em 2024 celebrou 20 anos de mobilização e reafirmou a importância da demarcação em defesa das terras indígenas. Em Mato Grosso do Sul, a tensão é visível. Em 2024, Mato Grosso do Sul representou 52% das tentativas de assassinato contra indígenas no Brasil, com 42 denúncias registradas. Esses ataques estão fortemente ligados a disputas por terras e ações de retomada. Casos recentes incluem confrontos armados em áreas como Panambi, Lagoa Rica e Guapoí-Mirim, onde indígenas Guarani e Kaiowá enfrentaram ataques violentos durante tentativas de retomar territórios tradicionais. O agronegócio. A expansão urbana e os interesses privados colocam em risco territórios sagrados e modos de vida ancestrais. A origem dos conflitos remonta ao final do século XIX e início do século XX, quando o Estado brasileiro promoveu a apropriação de terras indígenas para a expansão do agronegócio, confinando povos como os Guarani e Kaiowá e Landevá em reservas. Conflitos fundiários já ceifaram vidas, e muitos casos seguem sem justiça. Em Campo Grande, a comunidade quilombola Tia Eva, também conhecida como Vila São Benedito, é um símbolo da memória afrodescendente em Mato Grosso do Sul. Fundada por descendentes de ex-escravizados no fim do século XIX, a comunidade leva o nome de sua matriarca, Eva Maria de Jesus. Atualmente é a comunidade com maior população residente, com 428 moradores, sendo que 326 se autodeclaram quilombolas. No total, 136 famílias residem nessa comunidade. Tia Eva, cujo nome completo era Eva Maria de Jesus, foi uma mulher negra ex-escravizada nascida no interior de Goiás. Após conquistar sua liberdade aos 49 anos, Eva liderou um grupo de ex-escravizados em uma migração para o sul do então estado de Mato Grosso, estabelecendo-se na região que hoje corresponde a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tia Eva era reconhecida por sua liderança comunitária e espiritual. Além disso, atuava como benzedeira, parteira e curandeira. Hoje, sua comunidade é oficialmente reconhecida como remanescente de Quilombo pela Fundação Cultural Palmares e continua celebrando a fé, a cultura e a ancestralidade, mesmo com os desafios da invisibilidade e da urbanização. Além da Tia Eva, existem diversas comunidades pelo Brasil, como a comunidade Quilombo de Brechal, o Quilombo da Pedra do Sal e o Quilombo de Ivaporunduva, que falaremos a seguir. Quilombo de Frechal, localizado no município de Mirinzal, Maranhão. O Quilombo de Frechal tem raízes do século XVIII, quando escravizados trazidos da costa de Minas foram estabelecidos na região. Após a abolição, seus descendentes continuaram a ocupar e cultivar a terra. A comunidade resistiu e, em 1992, conquistou o reconhecimento oficial como reserva extrativista do Quilombo do Frechal, garantindo o direito à posse. Quilombo da Pedra do Sal, situado no Rio de Janeiro, no bairro da Saúde. O Quilombo da Pedra do Sal é um símbolo de herança africana na cidade. Desde o período colonial, a área foi habitada por escravizados, ex-escravizados e seus descendentes. A Pedra do Sal tornou-se um ponto de encontro cultural, especialmente conhecida por suas rodas de samba e como berço do samba carioca. Em 1984, foi tombada como patrimônio histórico e cultural, reconhecendo sua importância na preservação da memória afro-brasileira. Quilombo de Ivaporunduva, localizado no município de Eldorado, no Vale do Ribeirão, São Paulo. O Quilombo de Ivaporunduva é considerado a comunidade quilombola mais antiga da região, com registros desde o século XVII, formado por descendentes de africanos, escravizados e indígenas. A comunidade mantém práticas tradicionais de agricultura e preserva cerca de 80% de sua área coberta por Mata Atlântica. Composta por aproximadamente 80 famílias, Ivaporunduva é um exemplo de resistência e preservação cultural. Por fim, Campo Grande também abriga outras comunidades quilombolas, que resistem e se organizam como a comunidade quilombola da Estiva e Furnas do Dionísio, no entorno da capital. Cada um guarda sua própria história, mas compartilham o mesmo desejo: existir com dignidade. Milhões de pessoas, milhares de ideias e costumes que hoje estão enterrados abaixo da terra, pois para os colonizadores não representavam nada mais que mão de obra barata. Quantas vidas inocentes, tiradas com total de frieza a troco de ouro e riquezas.
famílias inteiras destruídas e tudo quanto eles tinham, saqueados ou queimados. É difícil pensar que mais de 660 mil escravos tenham morrido durante a travessia atlântica, dentro de navios, e outros milhões mortos por doenças ou assassinados por simplesmente não serem brancos. Para facilitar a compreensão, usaremos novamente o exemplo do nosso vizinho, o Uruguai. O que aconteceu no Brasil é equivalente ao extermínio completo de toda a população uruguaia, que novamente possui seus 3,3 milhões de habitantes. E isso tudo por motivo de poder e ganância. E num cenário tão trágico, o que resta é preservar o que sobrou da cultura desses povos que nos deixaram diversos ensinamentos, seja no modo de preparar um alimento, no toque do tambor ou no ensino da língua ancestral. As contribuições desse povo para nós são diversas, em todas as áreas de nossas vidas. Na nossa língua, muitas palavras de origem indígena foram incorporadas ao português brasileiro, especialmente termos relacionados à fauna, flora e geografia, como abacaxi, jacaré, tatu e Ipanema. Já na culinária, alimentos como mandioca, milho, açaí e peixe são bases da alimentação indígena e influenciaram profundamente a culinária brasileira. Além das contribuições quilombolas com pratos como feijoada, acarajé e vatapá, no ramo religioso, práticas como candomblé e a umbanda foram preservadas e adaptadas no quilomboso, mantendo vivas as tradições espirituais africanas. E é claro, a música e a dança, sendo o samba, jongo, maracatu e a capoeira, vinda de raízes nas comunidades quilombolas, sendo expressões de existências e identidade afro-brasileira. Nesse documentário, tentamos abordar os diversos aspectos dos povos originários, a dor, a resiliência, mas principalmente a força desses povos. Intitulamos esse vídeo como Raízes Vivas, pois as raízes mais fortes de uma árvore são aquelas que resistem mesmo quando tentam arrancá-las. Esperamos que esse documentário tenha sido capaz de transmitir a mensagem de respeito, admiração que esse povo tanto merece. Agradecemos a atenção de todos.